Capítulo 24. Capítulo 24 do Evangelho de São Lucas. Lucas 24. Nós vamos conversar um pouquinho sobre esse capítulo hoje. O capítulo 24, ele inicia contando sobre a intenção das mulheres logo após a morte de Jesus, no domingo. Jesus morre na sexta-feira, no domingo. E entre elas está Maria Madalena, está Joana, a mãe de Tiago, Joana e Maria, mãe de Tiago, que foram até o túmulo de Jesus levando especiarias. Elas iam ungir, untar, né? Iam aplicar sobre o corpo de Jesus essas especiarias que elas prepararam. Isso era um costume da época, fazia parte de um ato fúnebre para com aquele que morresse. E o texto nos diz que ao chegarem lá perceberam que a pedra que fechava o túmulo não estava lá, estava o túmulo aberto. E elas entraram nesse túmulo e o corpo de Jesus não estava lá. E elas não entenderam nada, mas como não está aqui o corpo do nosso mestre? Como não está aqui? Então 2 homens vestidos com roupas brilhantes chegaram próximos delas e disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos quem está vivo? Ele não está aqui, mas ele foi ressuscitado. Lembrem que ele disse a vocês: o Filho do Homem precisa ser entregue aos pecadores, precisa ser crucificado e precisa ressuscitar ao 3º dia. Então aí as mulheres lembraram do que ele tinha dito, saíram dali surpresas, admiradas e felizes, e foram contar aos homens, aos discípulos, o que havia acontecido. Mas o texto nos diz que os discípulos, eles acharam que as mulheres estavam dizendo era tolice, e não acreditaram. Pedro vai até o túmulo, e chegando lá viu que havia somente os lençóis. Jesus não estava lá, o corpo de Jesus não estava mais lá. E ele voltou para casa, o texto diz, admirado. Pedro volta admirado de chegar ali e o corpo de Jesus não está. Mas ele não sabia o que aconteceu, o que tinha acontecido. E aí chegamos ao capítulo 24, versículo 13. Eu vou ler esse texto agora, preste bem atenção, ou leia junto comigo na sua Bíblia. Eu estou lendo na tradução da linguagem de hoje, que diz assim: naquele mesmo dia, 2 dos seguidores de Jesus estavam indo para um povoado chamado Emaús, que fica a mais ou menos 10 quilômetros de Jerusalém. Eles estavam conversando a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus chegou perto e começou a caminhar com eles. Mas alguma coisa não deixou que eles o reconhecessem. Então Jesus perguntou: o que é que vocês estão conversando pelo caminho? Eles pararam com um jeito triste e um deles, chamado Cleopas, disse: será que você é o único morador de Jerusalém que não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias? O que foi? Perguntou ele. Eles responderam: o que aconteceu com Jesus de Nazaré? Esse homem era profeta, e para Deus e para todo o povo, ele era poderoso em atos e palavras. Os chefes dos sacerdotes e os nossos líderes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E a nossa esperança era que ele fosse quem iria libertar o povo de Israel. Porém, já faz 3 dias que tudo isso aconteceu. Algumas mulheres do nosso grupo nos deixaram espantados, pois foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Voltaram dizendo que viram anjos e que esses afirmaram que ele está vivo. Alguns do nosso grupo foram ao túmulo, viram que realmente aconteceu o que as mulheres disseram, mas não viram Jesus. Então Jesus lhes disse: como vocês demoram a entender e a crer em tudo que os profetas disseram. Pois era preciso que o Messias sofresse e assim
recebesse de Deus toda a glória. E começou a explicar todas as passagens das Escrituras Sagradas que falavam dele, iniciando com os livros de Moisés e os escritos dos profetas. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez como quem ia para mais longe. Mas eles insistiram com ele para que ficasse, dizendo: fique conosco, porque já é tarde e a noite vem chegando. Então Jesus entrou para ficar com os dois. Sentou-se à mesa com eles, pegou o pão e deu graças a Deus. Depois partiu o pão e deu a eles. Aí os olhos deles foram abertos e eles reconheceram Jesus, mas ele desapareceu. Então eles disseram um para o outro: não parecia que o nosso coração queimava dentro do peito quando ele nos falava na estrada e nos explicava as Escrituras Sagradas? Eles se levantaram logo e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 apóstolos reunidos com outros seguidores de Jesus. E os apóstolos diziam: de fato, o Senhor foi ressuscitado e foi visto por Simão. Então os dois contaram o que havia acontecido na estrada e como tinham reconhecido o Senhor quando ele havia partido o pão. Enquanto estavam contando isso, Jesus, de repente, apareceu no meio deles e disse: que a paz esteja com vocês. Eles ficaram assustados e com muito medo e pensaram que estavam vendo um fantasma. Mas ele disse: por que é que vocês estão tão assustados? Por que há tantas dúvidas na cabeça de vocês? Olhem para as minhas mãos e para os meus pés e vejam que sou eu mesmo. Toquem em mim e vocês vão crer, pois um fantasma não tem carne nem ossos como vocês estão vendo que eu tenho. Jesus disse isso e mostrou as suas mãos e os seus pés. Eles ainda não acreditavam, pois estavam muito alegres e admirados. Então ele perguntou: vocês têm alguma coisa para comer? Eles lhe deram um pedaço de peixe assado, que ele pegou e comeu diante deles. Depois disse: enquanto ainda estava com vocês, eu disse que tinha de acontecer tudo o que estava escrito a meu respeito na lei de Moisés, nos livros dos profetas e nos salmos. Então Jesus abriu a mente deles para que eles entendessem as Escrituras Sagradas e disse: o que está escrito é que o Messias tinha de sofrer e no terceiro dia ressuscitar, e que em nome dele a mensagem sobre o arrependimento e o perdão dos pecados seria anunciada a todas as nações, começando em Jerusalém. Vocês são testemunhas dessas coisas, e eu lhes mandarei o que o meu Pai prometeu, mas esperem aqui em Jerusalém, até que o poder de cima venha sobre vocês. Então Jesus os levou para fora da cidade, até o povoado de Betânia. Ali, levantou as mãos e os abençoou. Enquanto os estava abençoando, Jesus se afastou deles e foi levado para o céu. Eles o adoraram e voltaram para Jerusalém cheios de alegria e passavam o tempo todo no pátio do templo, louvando a Deus. Vamos orar. Senhor Deus, que essa tua palavra tão poderosa, que esse relato de Lucas tão preciso a respeito da ressurreição de Jesus, que esse relato seja entendido por nós e seja crido por cada um de nós. Só o teu Espírito, Pai, é capaz de fazer isso. Então eu te rogo que o teu Espírito nos fale agora. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Os dois seguidores de Jesus, a caminho de Emaús, Jesus chegou perto deles, mas o texto diz que algo não permitiu que eles reconhecessem Jesus. Algo não permitiu. Nós não sabemos exatamente o que seria este algo. Será que o corpo de Jesus ressuscitado
era um pouco diferente do corpo que ele tinha antes e que eles conheciam. Jesus come com eles. Então, era um corpo parecido com o nosso, porque ele comia, como nós comemos alimentos, não é? Mas será que era um pouco diferente a fisionomia de Jesus? Nós não sabemos exatamente isso. Talvez o texto indique, quando diz que algo não permitiu que eles conhecessem, talvez o texto indique que talvez Deus, o próprio Deus, naquele momento, não permitisse que eles o reconhecessem. Pode ser isso. Ou talvez o próprio desânimo dos seguidores de Jesus e a falta de confiança e lembrança das palavras do próprio Jesus, talvez os impedisse de perceber quem ele era. Talvez o desânimo excessivo, a falta de esperança, a tristeza, porque imagine como estavam aqueles homens, como seria daqui para frente. Talvez isso também nublasse um pouco o entendimento deles e eles não perceberam que era Jesus. Talvez, não sabemos exatamente isso. Agora, em muitos momentos, também a nossa falta de confiança e fé nos impedem, a nós hoje, de considerarmos a presença de Deus em nossas vidas, e nós muitas vezes nos sentimos meio que sozinhos. Você já percebeu isso? Que às vezes a gente se sente meio sozinho. A gente, diante de um contexto talvez antagônico que a gente está vivendo, a gente fica tão desanimado e tão sem esperança, que a gente não consegue perceber a ação de Deus nas nossas vidas, não consegue perceber a presença de Jesus. E essa falta de fé, muitas vezes, que nos faz sentir sozinhos, ela limita muito a nossa caminhada, sabe? Ela torna pobre a nossa caminhada, porque nós não percebemos que Jesus está ao lado. Nós não percebemos a ação dele nas nossas vidas, mesmo naqueles momentos. Mas a verdade é que os discípulos e os seguidores de Jesus estavam em crise. Estavam vivendo a primeira crise da vida deles como discípulos de Jesus. Jesus havia morrido. Ele havia morrido. E eles estavam sozinhos agora. Eles estavam sós. A verdade é essa. E eu entendo que eles pensavam como seria agora dali para frente sem Jesus. Uma outra coisa que eu acho que estava na mente deles é, mas se eles, os nossos líderes e sacerdotes judeus, crucificaram Jesus, o que é que eles farão com a gente? Se a gente afirmar que somos seguidores dele, que cremos no que ele disse, como seria dali para frente isso? E essas palavras, elas demonstraram isso, né? A palavra que o texto nos fala. Quando aquele discípulo disse para o próprio Jesus, sem saber que era ele, a nossa esperança era que ele fosse libertar o nosso povo de Israel. E já se passaram 3 dias que ele morreu e nada acontece. Nada aconteceu que mantivesse a nossa esperança. Ele disse isso, mas parece que nada vai acontecer. Será que ele era mais algum daqueles rabinos que surgiam e matavam e morriam e acabou, desapareciam os seguidores dele e tudo começava a voltar como era antes? Será que vai ser assim? Em muitos momentos das nossas vidas, nós também perdemos a perspectiva, simplesmente porque nós não enxergamos o que Deus está fazendo. Nós não temos a visão do plano de Deus. E nos detemos apenas nos acontecimentos que estão à nossa volta. Muitas vezes é assim. Nós prestamos atenção, nós focamos naquilo que nos acontece e que não é bom, que não nos faz bem. E perdemos de vista o todo. Perdemos de vista o que Deus está fazendo, o que Deus tem feito. Às vezes é um acontecimento em nossa vida, é uma perda que acontece.
e nós nos acabamos. Nós perdemos a noção de que Deus tem controle disso, de que Deus pode agir nas nossas vidas como Ele quiser, mesmo em meio àquilo. Eu tive uma experiência muito interessante na minha própria família. O meu irmão, que faleceu já há 2 anos, se não me engano, ele tinha vários problemas de saúde. Ele não se cuidou quando era jovem, e ele ficou com diabetes e ficou com bastante problemas de saúde. E chegou um momento na vida dele que ele teve que amputar a perna. Ele teve que cortar abaixo do joelho a perna direita. E ele fez isso. Foi feito isso, e foi muito bem feito. Ele ficou bem depois, totalmente recuperado. Como ele era oficial do Exército, o próprio Exército cuidou de tudo. E ele já tinha seus 70 anos, creio eu, nessa época. E o Exército conseguiu trazer de fora do Brasil uma perna mecânica para ele, para que ele utilizasse essa perna mecânica. Uma perna mecânica perfeita, que ele utilizaria. Tem muita gente que usa isso e fica andando normalmente. E de calça comprida, ninguém nem sabe que ele está com a perna mecânica, né? Mas o meu irmão rejeitou tudo isso. Ele rejeitou tudo isso. Ele não aceitou mais nada disso. A vida dele acabou ali. Após ser amputado a perna, ele acabou. Aquele evento, aquele fato tão difícil, que eu imagino que é muito difícil, eu estive com ele, perguntando, conversando com ele, desde o hospital. Aquele fato que foi marcante para ele, fez ele perder de vista um todo, um plano que Deus tinha para a vida dele. E ele praticamente morreu, e até a morte dele, ele viveu assim, enclausurado em casa, não queria que os amigos o vissem, com vergonha, está com a perna cortada. No finalzinho da vida dele, ele se voltou mais para Deus. E ele começou a ir à igreja de cadeira de rodas. A filha levava e ele ia à igreja. Foi quando eu acho que ele começou a melhorar, né? Mas a enfermidade, ele já era bem mais de 80 anos. A enfermidade pegou ele bem sério e ele não resistiu depois disso. Mas muitas vezes acontece conosco isso agora, sabe? Acontecem alguns fatos na nossa vida que não são agradáveis, que não nos fazem bem, que não é aquilo que nós esperávamos que acontecesse. E nós simplesmente deixamos de viver. Nós focamos aquilo. Aquilo é o mais importante. Aquela perda é o mais importante. Eu não consigo mais ter esperança, não consigo mais viver. Fico remoendo aquilo e trazendo isso à tona. Fico falando sobre aquilo e relembrando aquilo e me acabando por dentro por causa de um fato. Eu perdi a visão do todo. Aconteceu isso com esses discípulos. Eles, simplesmente a morte de Jesus e o fato de se sentirem abandonados, sozinhos, fez eles não perceberem que havia um plano. Que aquilo era parte de um plano de Deus para a vida deles. Eles não se lembraram mais de nada. Focaram somente daquilo. Não é difícil perceber a dificuldade que os discípulos tinham para entender e crer no que estava acontecendo. É fácil perceber isso. Mas aqueles homens que acompanharam Jesus por 3 anos, eles viram tudo que Jesus realizou. Eles ouviram todas as palavras de Jesus, entenderam o que ele disse. Eles viram Jesus falar sobre morte e ressurreição dele. Eles viram Jesus ensinar e profetizar sobre isso. Mas mesmo assim não creram. Quando os fatos acontecem, né, se consumam, eles não entenderam. Eles não creram. Mas, gente, prestem bem atenção a isso. Isso não é uma característica da vida apenas daqueles 2 discípulos de Jesus. Mas nós somos muito parecidos com eles. Por mais que nós tenhamos dentro de nós uma carência profunda por Deus, e por mais que sintamos o quanto Deus nos atrai, porque Deus nos atrai, nós somos atraídos por Deus. Por mais que nós sintamos tudo isso, nós temos dificuldade em identificar o plano de Deus nas nossas vidas.
Nós temos dificuldade em muitos momentos em crer e em confiar. Especialmente quando as situações são adversas a nós. Nós temos dificuldades de crer e confiar. Agora, por que os discípulos eram assim? E por que nós somos assim? Por que nós somos tão frágeis assim? Porque eu e você somos assim, somos tão frágeis. Há muitas vezes que eu também me deixo focar pelos problemas, pelas dificuldades, pelas dores, e perco de vista um todo que Deus tem para a minha vida. Por que nós somos assim? E eu refleti muito sobre isso nessa semana, olhando para esse texto. E a primeira coisa que eu percebi foi sobre as expectativas dos discípulos e as nossas expectativas. Vejam o que os discípulos disseram para o próprio Jesus: olha, nós esperávamos que ele, aquele homem que fez milagres diante da gente, que fez tanta coisa, nós esperávamos que ele libertasse o nosso povo do jugo do Império Romano. Nós esperávamos que ele fosse um novo Moisés, com ainda mais poder do que Moisés teve, e nos libertaria da escravidão, nos libertaria, assim como o nosso povo de Israel, foi libertado do Egito. É isso que nós esperávamos, mas ele morreu faz 3 dias, e não ouvimos mais falar nada, se vinha alguém mais, não ouvimos falar mais nada. Parece que isso morreu com ele, esse sonho morreu com ele. Vejam, gente, a ressurreição não fazia parte da experiência de vida daqueles homens. Não fazia, e nem da nossa. Alguém já viu alguém ressuscitar aqui? Ninguém viu, então não faz parte da nossa vida. É algo estranho para nós. É algo estranho, e era para os discípulos também. Embora eles até tivessem sabido ou visto a ressurreição de Lázaro, né? O filho da viúva de Naim. Mas não fazia parte do dia a dia deles, essa ideia de alguém morrer e ressuscitar. Não era algo que acontecia comumente. Nós sempre esperamos por algo que nos livre da realidade que nós vivemos. Assim como os discípulos tinham expectativas sobre a realidade deles, que era a servidão ao jugo romano, e eles queriam libertar-se disso, nós também. Nós sempre estamos sujeitos à realidade que nós vivemos. Nós sempre esperamos por algo que nos livre dos nossos incômodos. Nós sempre queremos um Jesus que haja do meu jeito, que veja as minhas dores como eu enxergo as minhas dores. Que ele olhe do mesmo jeito, pela minha perspectiva. E aí, eu acho que tenho o direito de fazer negócios com Deus, sabe? Jesus, se você me der isso, aí eu vou me dedicar mais ao Senhor. Né? Se o Senhor me curar desse negócio que eu tenho, que me faz tanto mal, aí eu vou ser aquele homem que o Senhor quer que eu seja. É interessante que eu lembrei essa semana disso, eu vi um testemunho, talvez vocês tenham visto naqueles programas do sábado, da RPC, que fala sobre cidades, mostra coisas assim, e aí mostrou um mosteiro, teve uma semana que mostrou um mosteiro. E apareceu uma freira, muito boazinha, muito alegre, diferente das outras, né? Ela muito alegre, expansiva. E aí a repórter foi conversar com ela, dizer, olha, puxa, você era nova, jovem ainda, por que você veio para cá, né? Ela, Deus me chamou, a vocação de Deus aqui. Mas como aconteceu realmente? Ela falou, sabe o que foi? Aconteceu o seguinte, a minha mãe, ela tinha câncer, e ela estava no momento terminal. O médico disse, olha, alguns meses sua mãe não sai disso, ela vai morrer. E ela disse, então o que eu fiz? A minha mãe era tudo para mim. Então eu fiz uma promessa a Deus. Disse, Deus, se a minha mãe ficar curada, eu vou ser freira. Eu vou dedicar a minha vida para o Senhor. Eu era uma jovem, bem jovenzinha. Eu dedicarei a minha vida para o Senhor.
num mosteiro. E a mãe dela ficou curada. E ela hoje é uma freira. E eu fiquei pensando sobre isso, sabe? Parece uma coisa bonita, não parece? Uma coisa bonita, a mãe ficou curada, ela não é, foi. Mas eu pensei, aonde está a vocação? E se a mãe não ficasse curada? Quer dizer, parece mais um sacrifício do que uma vocação, não parece? Assim como minha mãe curou, então agora eu vou sacrificar a minha vida e vou, talvez não seja o que eu quero, mas eu vou porque eu prometi. Não é? Então muitas vezes nós agimos assim na nossa vida, sabe? A gente faz determinados negócios com Deus. Tem gente que faz isso com dízimo. Ó, eu vou dar meu dízimo, agora Senhor, o Senhor vai me abençoar. Se o Senhor não me abençoar, sabe, eu não vou dar mais. Não é? E outras coisas, Senhor, se eu curar essa minha dor que eu sinto, esse mal-estar que eu estou sentindo, aí eu vou na igreja nesse domingo que vem. Não é? Aí eu vou ser mais fiel, vou ler mais a Bíblia. Não é assim que muitas vezes a gente faz? A gente tenta negociar com Deus coisas, a gente espera que Deus faça aquilo que vai me livrar de algum incômodo. Era a expectativa dos discípulos. E muitas vezes é a nossa expectativa. E é isso que muitas vezes nos impede de confiar, de crer. É por isso que é tão bem aceito pelas pessoas o evangelho que resolve os nossos problemas. Não é verdade? As igrejas que prometem o evangelho que resolve problemas estão lotadas, gente. Estão lotadas. É 3, 4 cultos por dia. E com 1.000, 2.000, 3.000 pessoas por dia. Prosperidade e cura. São os dois pilares. Né? Prosperidade e cura. Quem hoje não quer ganhar um pouco mais de dinheiro, não quer resolver uma questão financeira? Quem hoje não sente algum incômodo na sua saúde, quer ser curado? As pessoas se esquecem que Jesus, ele começa por dentro e não por fora. A situação de fora pode melhorar? Claro que pode. É claro que pode. Podemos até crescer nessas áreas, tanto da prosperidade financeira quanto da saúde. Podemos sim. Mas como resultado da libertação das causas que nos aprisionavam. Então Jesus vai lá dentro de você e transforma aquilo que está prendendo você. Aquilo que faz de você ser um escravo. Jesus vai e liberta você, abre as portas da prisão, corta as cadeias. E aí você vai crescer. Mas ele não promete a você que se você segui-lo, ele vai curar você da sua doença. Pode até curar, mas pode não curar. Ele vai conseguir um novo emprego para você, onde você vai ganhar mais. Ele vai restaurar a tua empresa. Pode ser, pode não ser. Muitas vezes, nossas expectativas nos impedem de crer, assim como impediram os discípulos de Jesus. Em segundo lugar, nós somos afetados. Já falei várias vezes sobre isso, mas vou repetir. Nós somos afetados pelo sistema desse mundo que tenta nos afastar de Deus. O sistema instalado nesse mundo, e é bem importante que você entenda e creia nisso. Senão, se você não crer nisso, você vai cair nisso. Se você não entender e perceber que isso é verdade, esse vai ser o seu problema na vida. Existe um sistema nesse mundo instalado. Eu não estou falando em conspiração, como é que se diz aí? Teoria da conspiração. Não. Há um sistema diabólico instalado nesse mundo que tenta nos afastar de Deus. E ele usa especialmente 2 estratégias para nos afastar de Deus. A primeira é nos dando alternativas de felicidade que não incluem um relacionamento sadio com Deus. A primeira estratégia do mundo é essa. Né? Ele te oferece felicidade sem Deus. Não precisa de Deus para isso. Não precisa intimidade com Deus para isso. Não precisa. Eu tenho o que você precisa.
Então é a segurança do ter bens, é a segurança de uma posição elevada, de poder diante das pessoas. É isso que vai te trazer felicidade. E muita gente enganada corre atrás disso a vida inteira. Essa é a primeira estratégia que o mundo tem oferecido para a gente. E não são poucas as pessoas que caem nisso. Não são poucas, muitas caem nisso. A segunda estratégia é a seguinte: o que é que nos afasta de Deus? O que é que separa o homem de Deus? Ninguém sabe? Isso, o pecado. O pecado nos separa de Deus. Então, a segunda estratégia desse mundo é tentar nos convencer que pecado não é pecado. Preste muita atenção a isso. O mundo tenta dizer que pecado não é pecado para você. E você vai se acostumando com essa ideia. As crianças vão crescendo com essa ideia de que pecado não é pecado. E o argumento que o mundo usa é: se seu coração pede e você se sente bem, se você está feliz com o que está fazendo, é porque não é pecado. Deus não quer que você seja feliz. Se você está sendo feliz, é porque não é pecado, gente. Esse argumento tem rondado a nossa sociedade hoje, no mundo inteiro. No mundo inteiro. Eu ontem mesmo ouvi alguém dizer isso. Alguém dizer: olha, mas você é contra então o amor, o cuidado, a amizade, o desejo? Você é contra isso? Só porque são com pessoas do mesmo sexo? Você é contra isso? Aí a pessoa que ouvia disse assim: é verdade, não posso ser contra isso. O que eu quero simplesmente é que você seja feliz. Se você é feliz assim, maravilha. É isso que o mundo prega, gente. Está bem com isso? Está feliz com isso? Se sente bem fazendo assim? Então continua, que isso é bom. Isso é de Deus. Isso não é pecado. Veja, a segunda estratégia do mundo, e é uma muito perigosa nos nossos dias hoje, está sendo muito usada hoje, é essa: pecado não é pecado. Alternativa de felicidade que não inclui relacionamento com Deus. Pecado não é pecado e não traz consequências devastadoras para as nossas vidas, porque traz. O pecado traz consequências devastadoras para a vida, está trazendo para a vida de muita gente que não percebe isso, anda de pecado em pecado, sai de um e entra no outro, porque acha que está se sentindo bem fazendo isso. É um dos grandes enganos do nosso tempo. E isso é isso que o mundo tenta colocar na mente das pessoas, e infelizmente tem tido muito êxito nisso. Em terceiro lugar, o que faz com que a gente não creia é que nós desconhecemos ou esquecemos do que Jesus ensinou. Nós desconhecemos ou esquecemos do que Jesus ensinou. Jesus, diante da incredulidade dos seus discípulos, ele diz: vocês não lembram do que eu disse? Vocês demoram para entender as Escrituras e tudo que os profetas disseram. Quando ele aparece aos discípulos, ele diz novamente: enquanto ainda estava com vocês, eu disse que tinha que acontecer tudo o que estava escrito a meu respeito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Vocês esqueceram que eu disse isso? Eu ensinei a vocês que aconteceria aquilo que está escrito na lei de Moisés sobre mim, aquilo que os profetas esqueceram profetizando sobre mim, escreveram, aquilo que os salmos falam a meu respeito. Eu disse que tudo isso ia acontecer e vocês não lembraram, vocês se esqueceram disso. Esquecemos porque nos afastamos da palavra de Deus. E esquecemos que a palavra de Deus é a revelação de Deus para nós. Deus se revela através da sua palavra. Queremos conhecer Deus e sua vontade, mas nos afastamos da sua palavra.
E isso faz com que tenhamos problemas com nossas decisões e com as nossas escolhas. Por quê? Porque esquecemos o que Deus disse. Fazemos escolhas que são totalmente fora do plano de Deus, da vontade de Deus. Vai ter um domingo que eu vou falar aqui sobre a vontade de Deus, como descobrir a vontade de Deus, como caminhar com a vontade de Deus. E alguns aspectos dessa vontade que muitas vezes nos toca. Mas muitas vezes tomamos decisões, fazemos escolhas que são radicalmente contra o que Jesus ensinou. Mas nós não estamos lembrados do que ele ensinou. Não estamos lembrados. Nós esquecemos. Esquecemos do que ele falou. No Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículo 29, Jesus diz, diante de uma polêmica do povo, de uma pergunta polêmica, maldosa que fizeram a ele, Jesus fala, como vocês estão errados por não conhecerem nem as Escrituras Sagradas, nem o poder de Deus. E eu entendo que muitas vezes Jesus diz para mim e para você, como você está errado, rapaz. Porque você não conhece a minha palavra e nem o meu poder. É por isso que está tomando essa decisão. É por isso que está escolhendo essa vida. Porque você não conhece. E você precisa conhecer para mudar. Todos nós queremos crescer e conhecer melhor o que Deus tem para nossas vidas. Mas, frequentemente, nós dizemos, não temos tempo de meditar na palavra de Deus. Não tenho tempo de buscar a palavra de Deus. Quantas vezes eu já ouvi isso? Alguém disse para mim, sabe, pastor, eu até sei que é bom, é importante, mas o meu tempo não dá. Eu não consigo. Eu tento, mas quando chega a noite, eu já estou cansado, quero dormir. Eu pego a Bíblia e durmo. De manhã eu tenho que acordar muito cedo para trabalhar. Eu não tenho tempo, não tenho tempo. Nós temos tempo quando as coisas são prioridade para nós. Se for prioridade, você vai encontrar tempo em algum lugar. Mas só se for prioridade. Vejam, então, o que tem levado tantas pessoas a duvidarem e não crerem no plano de Deus para a nossa salvação? Em primeiro lugar, nossas expectativas equivocadas sobre Jesus. Em segundo lugar, o sistema enganador deste mundo. E em terceiro lugar, o nosso esquecimento da palavra de Deus. Veja como essas coisas são sérias e são importantes. Hoje, nós iremos celebrar a ceia do Senhor. A ceia do Senhor. E é um momento muito especial. Eu entendo que a celebração da ceia é um simbolismo instituído para que nós lembremos do que foi a vida de Jesus e do seu propósito, o propósito dele para as nossas vidas. Então, quase que mensalmente nós celebramos a ceia, não como simplesmente um ritual que tem que acontecer, mas para que a gente lembre de quem somos nós e de quem é o nosso Deus. Qual é o seu propósito para as nossas vidas? Jesus viveu para nos mostrar quem é Deus e nos ensinar a viver neste mundo um relacionamento íntimo e profundo com Deus. Ele viveu para isso, para mostrar como é que se ama. Ele amou para nos mostrar como é que se ama. Jesus morreu para pagar o preço pelos nossos pecados e nos livrar da condenação eterna. Ele morreu para isso, para que eu não seja condenado por causa dos meus pecados, porque eu tenho pecados, e a cada dia, infelizmente, eu peco. Ele morreu para isso, para me livrar da condenação eterna. E Jesus ressuscitou, vencendo a morte, para tirar da morte o poder de nos ferir mortalmente e garantir a nossa ressurreição. Foi para isso que ele ressuscitou. A morte
não tem mais poder de nos ferir mortalmente. Não. Porque Jesus ressuscitou. E essa é a garantia de que nós um dia também ressuscitaremos. Os discípulos estavam cansados, estavam em crise. Parecia que não tinha mais jeito. Tudo acabou. E de repente Jesus aparece do lado deles e diz: eu estou aqui. Eu estou aqui e estarei com vocês até a consumação dos séculos, até o final. Estarei sempre com vocês. Talvez na sua vida você esteja vivendo um momento como esse, em que você olha para a vida e fala: não tem mais jeito. Não tem jeito, é o caos. Não sei como sair desse lugar. Não tenho mais esperança. Mas se você prestar atenção, Jesus vai aparecer ao seu lado. Se você der lugar para Ele, Ele vai aparecer do seu lado e dizer: eu estou aqui. Vamos seguir juntos. Vamos seguir juntos. O meu desejo é que você ouça essa voz e siga junto com Ele. Esse é o meu desejo. Apesar das dores da vida, gente, porque a vida tem dores, não tem como. Sem dores somente lá. Há muita gente que espera que porque Jesus está do lado dele, ele não vai ter problema nenhum aqui na vida. Não existe isso. Não existe isso. Só no céu. Tem gente que tenta preparar o céu na terra. Vai se frustrar, não vai ser nunca. Você terá problemas sempre aqui. Mas com Jesus, a gente consegue avistar as dificuldades de outra maneira. De outra maneira. Baixe a sua cabeça. Senhor Deus, obrigado porque Jesus ressuscitou e essa é a garantia de que nós um dia ressuscitaremos com Ele. Obrigado, Senhor, pela esperança que nós temos. A esperança que move o nosso viver. Pai, que essa esperança seja a esperança que mova a vida de cada pessoa que está aqui. Que o Teu Espírito Santo agora nos visite, continue nos visitando, nos ensinando, nos mostrando a verdade e trabalhando e transformando as nossas vidas. Ó Deus, que assim aconteça, pois nós dependemos da ação do Teu Espírito para continuar. E o Senhor sabia disso quando nos deu o Teu Espírito. O Senhor sabia disso. Obrigado, Pai. Muito obrigado. Porque o Teu Espírito Santo habita em nós. E é Ele quem nos levanta. É Ele que nos mostra o caminho. É Ele quem nos fortalece. Obrigado, Deus. Obrigado por isso. Em nome de Jesus. Amém.